Eu sou caminhoneiro desde meus 25 anos de idade. Durante a minha carreira, eu já dirigi muito durante a noite. E claro, já vivenciei algumas coisas estranhas. Eu fazia entregas para algumas empresas diferentes. E eu frequentemente tinha que atravessar o estado todo para fazer as entregas. Em um certo dia, eu tive que atravessar o estado inteiro para entregar vários móveis de madeira. Grande parte do trajeto era através de estradas no meio do deserto. A viagem demoraria várias horas, e eu já tinha me atrasado para começar o trajeto. Então eu sabia que a maior parte da viagem seria no escuro. Por causa das características dessas estradas do deserto, que costumam ser muito retas e muito vazias de noite, eu conseguia dirigir um pouco mais rápido do que o normal. E por causa dessa velocidade elevada, assim que eu vi as luzes traseiras de um carro piscando, eu tive que pisar muito forte nos freios para parar o caminhão e estacionar atrás do carro que estava ao lado da estrada, na areia do deserto. O carro era um daqueles carros mais antigos, e ele estava com o pisca-alerta ligado. Eu desci do caminhão, porque afinal, eu queria verificar se alguém precisava de ajuda. Eu andei até o carro e bati na janela. Não houve resposta. Eu me inclinei um pouco para olhar dentro do carro através das janelas pretas. Eu não conseguia ver ninguém sentado lá dentro. Eu fiz a mesma coisa em todas as janelas, e pude confirmar que não havia ninguém dentro do carro. Então, eu passei a observar o deserto escuro e frio ao meu redor, apesar de que eu não conseguia enxergar uma distância maior do que uns 15 metros na minha frente. Eu estava me sentindo bastante solidário naquela noite, então eu realmente queria ajudar. Então eu voltei para o meu caminhão e peguei uma lanterna que ficava na caixa de ferramentas, embaixo do assento do passageiro. Era uma daquelas lanternas táticas que tinha uma luz tão forte que chegava a machucar os olhos quando você apontava ela diretamente para o seu rosto. Assim que eu acendi a lanterna, ela revelou o que parecia ser um posto de gasolina abandonado ao lado da estrada. Aparentemente, eu nem tinha notado ele antes. Talvez eu não tenha notado, porque o estacionamento do posto estava coberto de areia e ele se misturava com o deserto, e eu não conseguia ver direito o chão de concreto do posto. A construção abandonada ao lado do posto era antiga e provavelmente costumava ser uma loja de conveniência no passado. Naquele momento, para mim fazia sentido que o dono do carro que estava piscando ao lado da estrada provavelmente estava dentro do posto em algum lugar. Eu fui até a porta da frente do posto, que estava completamente quebrada, e a minha lanterna iluminou uma boa parte daquele lugar. Era o que eu pensava. Aquilo certamente era uma daquelas lojas de conveniência que você consegue achar na maioria dos postos de gasolina. Não era surpresa que a loja não tinha durado numa estrada igual aquelas, com muito pouco movimento. Eu gritei, perguntando se havia alguém lá dentro, e anunciei que eu estava ali para ajudar. Eu escutei um pouco de eco naquele lugar, o que me deixou um pouco arrepiado no momento. Então, eu escutei um barulho que vinha do outro lado da loja. Parecia ser um sapato se esfregando contra o chão de concreto. Aquele som estava vindo de trás de algumas prateleiras, que antigamente deveriam estar cheias de bebidas ou salgadinhos. Eu gritei mais uma vez, oferecendo a minha ajuda caso alguém precisasse. Então, eu escutei um sussurro profundo e pesado, que dizia: Sai daqui. Eu entendi claramente o que o sussurro tinha falado, mas eu não conseguia entender por que essa pessoa falaria isso. Eu também estava escutando uma respiração pesada de um dos cantos daquele lugar. Aquilo foi o suficiente para que eu saísse apressado de lá. Andando de volta para meu caminhão, isso foi o que eu escutei. Eu fiquei completamente confuso por alguns segundos. Eu não sabia se aquilo que eu estava escutando era real ou não. Eu não sei explicar direito, mas eu fiquei desorientado. Eu corri até o meu caminhão e liguei para a polícia, porque honestamente eu estava muito assustado para voltar lá dentro. A polícia me pediu uma localização exata, mas eu não sabia exatamente onde eu estava. Tudo que eu conseguia dizer é que eu estava ao lado de um posto abandonado, no meio da estrada no deserto. Eles pediram para que eu continuasse no telefone, para que eu pudesse descrever melhor a localização. Mas de repente, o carro na minha frente ligou e começou a acelerar através da estrada. Eu estava tão desorientado que eu nem tinha percebido quando a pessoa entrou no carro. Estava muito escuro e eu estava distraído com a ligação. Eu corri de volta para o posto para ver se ainda tinha alguém ali, enquanto eu ainda estava com a polícia no telefone. Eu fui para a parte de trás da loja, de onde eu tinha escutado a voz e a respiração. Eu fiquei paralisado ao ver uma poça de sangue no chão, fresca, e eu podia só imaginar os detalhes cruéis do que tinha acontecido ali. Eu disse ao telefone que eu provavelmente tinha acabado de presenciar um crime. Eventualmente, a polícia enviou várias viaturas para aquele local. Eles me perguntaram se eu tinha qualquer informação que podia ser útil, placa do carro, a aparência do suspeito e coisas assim. Tudo que eu podia dizer é que o carro era antigo e tinha uma cor escura. E eu contei para eles que eu tinha escutado uma voz masculina que me disse para sair. E então, em seguida, eu escutei uma mulher gritando enquanto eu estava saindo daquele lugar. Não havia nenhum corpo deixado para trás, mas eu tinha algumas teorias sobre o que tinha acontecido. A polícia certamente coletou algumas evidências e algumas amostras de sangue, mas eu não consegui contribuir muito para a investigação. Infelizmente, eu ainda não tinha uma câmera automotiva no painel do meu caminhão, o que teria pegado a placa do carro. Mas literalmente na semana seguinte, eu comprei e instalei uma câmera no painel do meu caminhão. Essa certamente foi uma daquelas experiências raras que só acontecem uma vez na vida, e ela certamente vai me assombrar por muito tempo ainda. Eu trabalho como caminhoneiro para diferentes empresas há 10 anos. 3 anos atrás, eu estava trabalhando para uma empresa de armazéns, fazendo entregas. Eu costumava dirigir um caminhão semi-reboque, e era ele que eu estava dirigindo naquele dia 10 de abril.
Era uma segunda-feira congelante. A semana só estava começando, e muitas cargas precisavam ser entregues. Então, eu estava tentando entregar tudo o mais rápido possível. Eu comecei a dirigir 3 horas da tarde, e eu planejava chegar no destino naquela mesma noite. Eu não queria ter que fazer uma parada para dormir. Depois da meia-noite, eu passei a dirigir 10 km por hora acima do limite de velocidade, o que é bem rápido para um caminhão semi-reboque. Eu estava começando a ficar bem cansado, mas faltava apenas 1 hora até o destino, e eu achei que dava para chegar sem parar. Meus olhos estavam começando a ficar pesados, e estava ficando difícil manter eles abertos. Eu coloquei um pouco de água na minha mão e esfreguei na cara. Isso me deixou levemente mais acordado. Meu caminhão era o único veículo naquela estrada naquela hora, então além da luz dos meus faróis, a estrada estava completamente escura. Eu me lembro claramente quando eu peguei minha garrafa de água para dar um gole e quase cuspi ela tudo no volante, quando eu vi uma figura negra na estrada lá na frente, se aproximando rapidamente. Eu pisei fundo nos freios, e quando o caminhão desacelerou quase parando, eu pude ver melhor a aparência daquela pessoa, que estava parada de pé, quase no meio da estrada. O homem parecia usar uma roupa preta, e tinha algum tipo de cachecol preto enrolado no seu pescoço. Ele tinha um pescoço muito longo, era tão longo que era quase anormal. E eu sei que isso é algo estranho para se notar em uma pessoa, mas ele tinha um pescoço tão comprido que era quase medonho. Porém, o rosto dele era um completo borrão, e eu não conseguia enxergar nenhuma característica da sua face. Quando meu caminhão desacelerou e se aproximou desse homem misterioso, eu estava quase abaixando minha janela para perguntar se ele precisava de alguma ajuda, mas ele só se virou para sua esquerda e disparou correndo na direção da floresta. Naquele momento, eu não pensei muito sobre aquela situação estranha. Eu só pisei no acelerador e segui a minha viagem. Eu estava com pressa. Pra falar a verdade, foi só uns 20 segundos depois que meu coração realmente começou a bater mais rápido, por causa que só então eu estava realmente percebendo o quão estranha tinha sido aquela situação. Se passaram 5 minutos e eu comecei a ficar tranquilo de novo. Mas de repente, outra coisa aconteceu. Quando eu estava em alta velocidade novamente, eu vi uma coisa na minha frente correndo na estrada. A princípio parecia ser um animal, mas quando eu cheguei mais perto e a coisa correu para a floresta, eu percebi que parecia ser uma pessoa. Eu nem sequer encostei nos freios dessa vez, eu apenas continuei em alta velocidade. Eu continuei percorrendo a estrada e até pisei um pouco mais no acelerador, uma vez que eu estava começando a ficar um pouco assustado e queria chegar mais rápido. Porém, eu estava ficando cada vez mais cansado, e algumas vezes eu até invadia a outra faixa sem perceber. Havia mais uns 40 minutos de viagem, e eu não sabia mais se eu tinha condição de terminar todo o trajeto. Eu comecei a procurar algum lugar bom para estacionar, e eventualmente eu avistei uma pequena entrada de terra ao lado da estrada. Eu acho que deve ser uma daquelas paradas de descanso, feitas para estacionar o carro. Eu entrei naquela área de terra com meu caminhão, puxei o freio de mão, inclinei meu assento para trás e fechei os olhos. Eu não consegui dormir nem mesmo por 1 hora inteira, e acordei de repente no meio da escuridão. Eu ainda não sei dizer exatamente o que me acordou, mas assim que eu olhei para o lado de fora através do para-brisa do meu caminhão, o meu instinto estava me dizendo para ligar o farol. Então eu liguei o farol, e as luzes iluminaram a área na minha frente. Mas havia alguma coisa na frente do caminhão. Um homem. O mesmo homem, com um cachecol preto que eu tinha avistado no meio da estrada. Mas agora, eu podia ver o seu rosto mais claramente. Ele tinha um sorriso muito largo, e seus olhos estavam abertos o máximo possível. Ele olhou diretamente para mim através do para-brisa. Com meu coração quase saindo da boca, eu liguei o motor e saí daquele acostamento de terra o mais rápido possível. Eu não sabia o que pensar. Como era possível ele ter andado 20 quilômetros daquele lugar onde eu tinha visto ele pela primeira vez? Eu não parei de novo naquela noite, até chegar no meu destino. Ao chegar no meu destino, eu adormeci no estacionamento de lá, e acordei cedo na manhã seguinte. Ao acordar, a única explicação lógica que eu conseguia pensar é que a minha mente cansada tinha me enganado, porque eu tinha visto várias coisas estranhas na noite passada. Mas eu nunca tinha ouvido falar que uma alucinação podia ser tão vívida e aterrorizante. Eu nunca mais passei por nada parecido com aquilo que eu vivenciei naquela noite, e o fato de que aquilo pareceu ser muito real é o que me assombra até hoje. Antes de conseguir um trabalho de escritório na cidade, eu trabalhava dirigindo um caminhão para uma empresa de entrega. O salário era razoável, e eu gostava do trabalho na maior parte do tempo, mas também havia momentos ruins. Era 2012, e eu tinha saído da faculdade já fazia 2 anos. Eu estava trabalhando das 11 da manhã até as 7 horas da tarde, numa quarta-feira. Nós estávamos no auge do inverno, então o dia ficou escuro lá pelas 5 horas e meia da tarde. Eu não morava numa parte nobre de uma cidade grande. Eu morava numa cidade pequena que não era muito legal. A área onde eu morava não era totalmente uma favela, mas, ao mesmo tempo, ela certamente não era uma área muito segura. Eu fazia entregas para aquela área frequentemente. A situação habitacional da minha cidade era estranha. Algumas quadras possuíam fileiras de casas e barracos espaçados muito longe uns dos outros. Já outras quadras eram completamente desabitadas, sem nenhuma casa. Isso resultava em menos entregas para mim, já que as casas ficavam tão longe umas das outras, que cada entrega demorava mais do que o normal. As entregas do dia eram marcadas no mapa, de forma que eu sempre pudesse pegar a rota mais estratégica, em vez de ficar fazendo as entregas em uma ordem aleatória. Depois de várias e várias horas de entrega naquele dia, entregando pacotes através de 3 cidades pequenas diferentes, eu comecei a adentrar uma rua que ficava...
Eu sou caminhoneiro desde meus 25 anos de idade. Durante a minha carreira, eu já dirigi muito durante a noite. E claro, já vivenciei algumas coisas estranhas. Eu fazia entregas para algumas empresas diferentes. E eu frequentemente tinha que atravessar o estado todo para fazer as entregas. Em um certo dia, eu tive que atravessar o estado inteiro para entregar vários móveis de madeira. Grande parte do trajeto era através de estradas no meio do deserto. A viagem demoraria várias horas, e eu já tinha me atrasado para começar o trajeto. Então eu sabia que a maior parte da viagem seria no escuro. Por causa das características dessas estradas do deserto, que costumam ser muito retas e muito vazias de noite, eu conseguia dirigir um pouco mais rápido do que o normal. E por causa dessa velocidade elevada, assim que eu vi as luzes traseiras de um carro piscando, eu tive que pisar muito forte nos freios para parar o caminhão e estacionar atrás do carro que estava ao lado da estrada, na areia do deserto. O carro era um daqueles carros mais antigos, e ele estava com o pisca-alerta ligado. Eu desci do caminhão, porque afinal, eu queria verificar se alguém precisava de ajuda. Eu andei até o carro e bati na janela. Não houve resposta. Eu me inclinei um pouco para olhar dentro do carro através das janelas pretas. Eu não conseguia ver ninguém sentado lá dentro. Eu fiz a mesma coisa em todas as janelas, e pude confirmar que não havia ninguém dentro do carro. Então, eu passei a observar o deserto escuro e frio ao meu redor, apesar de que eu não conseguia enxergar uma distância maior do que uns 15 metros na minha frente. Eu estava me sentindo bastante solidário naquela noite, então eu realmente queria ajudar. Então eu voltei para o meu caminhão e peguei uma lanterna que ficava na caixa de ferramentas, embaixo do assento do passageiro. Era uma daquelas lanternas táticas que tinha uma luz tão forte que chegava a machucar os olhos quando você apontava ela diretamente para o seu rosto. Assim que eu acendi a lanterna, ela revelou o que parecia ser um posto de gasolina abandonado ao lado da estrada. Aparentemente, eu nem tinha notado ele antes. Talvez eu não tenha notado, porque o estacionamento do posto estava coberto de areia e ele se misturava com o deserto, e eu não conseguia ver direito o chão de concreto do posto. A construção abandonada ao lado do posto era antiga e provavelmente costumava ser uma loja de conveniência no passado. Naquele momento, para mim fazia sentido que o dono do carro que estava piscando ao lado da estrada provavelmente estava dentro do posto em algum lugar. Eu fui até a porta da frente do posto, que estava completamente quebrada, e a minha lanterna iluminou uma boa parte daquele lugar. Era o que eu pensava. Aquilo certamente era uma daquelas lojas de conveniência que você consegue achar na maioria dos postos de gasolina. Não era surpresa que a loja não tinha durado numa estrada igual aquelas, com muito pouco movimento. Eu gritei, perguntando se havia alguém lá dentro, e anunciei que eu estava ali para ajudar. Eu escutei um pouco de eco naquele lugar, o que me deixou um pouco arrepiado no momento. Então, eu escutei um barulho que vinha do outro lado da loja. Parecia ser um sapato se esfregando contra o chão de concreto. Aquele som estava vindo de trás de algumas prateleiras, que antigamente deveriam estar cheias de bebidas ou salgadinhos. Eu gritei mais uma vez, oferecendo a minha ajuda caso alguém precisasse. Então, eu escutei um sussurro profundo e pesado, que dizia: Sai daqui. Eu entendi claramente o que o sussurro tinha falado, mas eu não conseguia entender por que essa pessoa falaria isso. Eu também estava escutando uma respiração pesada de um dos cantos daquele lugar. Aquilo foi o suficiente para que eu saísse apressado de lá. Andando de volta para meu caminhão, isso foi o que eu escutei. Eu fiquei completamente confuso por alguns segundos. Eu não sabia se aquilo que eu estava escutando era real ou não. Eu não sei explicar direito, mas eu fiquei desorientado. Eu corri até o meu caminhão e liguei para a polícia, porque honestamente eu estava muito assustado para voltar lá dentro. A polícia me pediu uma localização exata, mas eu não sabia exatamente onde eu estava. Tudo que eu conseguia dizer é que eu estava ao lado de um posto abandonado, no meio da estrada no deserto. Eles pediram para que eu continuasse no telefone, para que eu pudesse descrever melhor a localização. Mas de repente, o carro na minha frente ligou e começou a acelerar através da estrada. Eu estava tão desorientado que eu nem tinha percebido quando a pessoa entrou no carro. Estava muito escuro e eu estava distraído com a ligação. Eu corri de volta para o posto para ver se ainda tinha alguém ali, enquanto eu ainda estava com a polícia no telefone. Eu fui para a parte de trás da loja, de onde eu tinha escutado a voz e a respiração. Eu fiquei paralisado ao ver uma poça de sangue no chão, fresca, e eu podia só imaginar os detalhes cruéis do que tinha acontecido ali. Eu disse ao telefone que eu provavelmente tinha acabado de presenciar um crime. Eventualmente, a polícia enviou várias viaturas para aquele local. Eles me perguntaram se eu tinha qualquer informação que podia ser útil, placa do carro, a aparência do suspeito e coisas assim. Tudo que eu podia dizer é que o carro era antigo e tinha uma cor escura. E eu contei para eles que eu tinha escutado uma voz masculina que me disse para sair. E então, em seguida, eu escutei uma mulher gritando enquanto eu estava saindo daquele lugar. Não havia nenhum corpo deixado para trás, mas eu tinha algumas teorias sobre o que tinha acontecido. A polícia certamente coletou algumas evidências e algumas amostras de sangue, mas eu não consegui contribuir muito para a investigação. Infelizmente, eu ainda não tinha uma câmera automotiva no painel do meu caminhão, o que teria pegado a placa do carro. Mas literalmente na semana seguinte, eu comprei e instalei uma câmera no painel do meu caminhão. Essa certamente foi uma daquelas experiências raras que só acontecem uma vez na vida, e ela certamente vai me assombrar por muito tempo ainda. Eu trabalho como caminhoneiro para diferentes empresas há 10 anos. 3 anos atrás, eu estava trabalhando para uma empresa de armazéns, fazendo entregas. Eu costumava dirigir um caminhão semi-reboque, e era ele que eu estava dirigindo naquele dia 10 de abril.
Era uma segunda-feira congelante. A semana só estava começando, e muitas cargas precisavam ser entregues. Então, eu estava tentando entregar tudo o mais rápido possível. Eu comecei a dirigir 3 horas da tarde, e eu planejava chegar no destino naquela mesma noite. Eu não queria ter que fazer uma parada para dormir. Depois da meia-noite, eu passei a dirigir 10 km por hora acima do limite de velocidade, o que é bem rápido para um caminhão semi-reboque. Eu estava começando a ficar bem cansado, mas faltava apenas 1 hora até o destino, e eu achei que dava para chegar sem parar. Meus olhos estavam começando a ficar pesados, e estava ficando difícil manter eles abertos. Eu coloquei um pouco de água na minha mão e esfreguei na cara. Isso me deixou levemente mais acordado. Meu caminhão era o único veículo naquela estrada naquela hora, então além da luz dos meus faróis, a estrada estava completamente escura. Eu me lembro claramente quando eu peguei minha garrafa de água para dar um gole e quase cuspi ela tudo no volante, quando eu vi uma figura negra na estrada lá na frente, se aproximando rapidamente. Eu pisei fundo nos freios, e quando o caminhão desacelerou quase parando, eu pude ver melhor a aparência daquela pessoa, que estava parada de pé, quase no meio da estrada. O homem parecia usar uma roupa preta, e tinha algum tipo de cachecol preto enrolado no seu pescoço. Ele tinha um pescoço muito longo, era tão longo que era quase anormal. E eu sei que isso é algo estranho para se notar em uma pessoa, mas ele tinha um pescoço tão comprido que era quase medonho. Porém, o rosto dele era um completo borrão, e eu não conseguia enxergar nenhuma característica da sua face. Quando meu caminhão desacelerou e se aproximou desse homem misterioso, eu estava quase abaixando minha janela para perguntar se ele precisava de alguma ajuda, mas ele só se virou para sua esquerda e disparou correndo na direção da floresta. Naquele momento, eu não pensei muito sobre aquela situação estranha. Eu só pisei no acelerador e segui a minha viagem. Eu estava com pressa. Pra falar a verdade, foi só uns 20 segundos depois que meu coração realmente começou a bater mais rápido, por causa que só então eu estava realmente percebendo o quão estranha tinha sido aquela situação. Se passaram 5 minutos e eu comecei a ficar tranquilo de novo. Mas de repente, outra coisa aconteceu. Quando eu estava em alta velocidade novamente, eu vi uma coisa na minha frente correndo na estrada. A princípio parecia ser um animal, mas quando eu cheguei mais perto e a coisa correu para a floresta, eu percebi que parecia ser uma pessoa. Eu nem sequer encostei nos freios dessa vez, eu apenas continuei em alta velocidade. Eu continuei percorrendo a estrada e até pisei um pouco mais no acelerador, uma vez que eu estava começando a ficar um pouco assustado e queria chegar mais rápido. Porém, eu estava ficando cada vez mais cansado, e algumas vezes eu até invadia a outra faixa sem perceber. Havia mais uns 40 minutos de viagem, e eu não sabia mais se eu tinha condição de terminar todo o trajeto. Eu comecei a procurar algum lugar bom para estacionar, e eventualmente eu avistei uma pequena entrada de terra ao lado da estrada. Eu acho que deve ser uma daquelas paradas de descanso, feitas para estacionar o carro. Eu entrei naquela área de terra com meu caminhão, puxei o freio de mão, inclinei meu assento para trás e fechei os olhos. Eu não consegui dormir nem mesmo por 1 hora inteira, e acordei de repente no meio da escuridão. Eu ainda não sei dizer exatamente o que me acordou, mas assim que eu olhei para o lado de fora através do para-brisa do meu caminhão, o meu instinto estava me dizendo para ligar o farol. Então eu liguei o farol, e as luzes iluminaram a área na minha frente. Mas havia alguma coisa na frente do caminhão. Um homem. O mesmo homem, com um cachecol preto que eu tinha avistado no meio da estrada. Mas agora, eu podia ver o seu rosto mais claramente. Ele tinha um sorriso muito largo, e seus olhos estavam abertos o máximo possível. Ele olhou diretamente para mim através do para-brisa. Com meu coração quase saindo da boca, eu liguei o motor e saí daquele acostamento de terra o mais rápido possível. Eu não sabia o que pensar. Como era possível ele ter andado 20 quilômetros daquele lugar onde eu tinha visto ele pela primeira vez? Eu não parei de novo naquela noite, até chegar no meu destino. Ao chegar no meu destino, eu adormeci no estacionamento de lá, e acordei cedo na manhã seguinte. Ao acordar, a única explicação lógica que eu conseguia pensar é que a minha mente cansada tinha me enganado, porque eu tinha visto várias coisas estranhas na noite passada. Mas eu nunca tinha ouvido falar que uma alucinação podia ser tão vívida e aterrorizante. Eu nunca mais passei por nada parecido com aquilo que eu vivenciei naquela noite, e o fato de que aquilo pareceu ser muito real é o que me assombra até hoje. Antes de conseguir um trabalho de escritório na cidade, eu trabalhava dirigindo um caminhão para uma empresa de entrega. O salário era razoável, e eu gostava do trabalho na maior parte do tempo, mas também havia momentos ruins. Era 2012, e eu tinha saído da faculdade já fazia 2 anos. Eu estava trabalhando das 11 da manhã até as 7 horas da tarde, numa quarta-feira. Nós estávamos no auge do inverno, então o dia ficou escuro lá pelas 5 horas e meia da tarde. Eu não morava numa parte nobre de uma cidade grande. Eu morava numa cidade pequena que não era muito legal. A área onde eu morava não era totalmente uma favela, mas, ao mesmo tempo, ela certamente não era uma área muito segura. Eu fazia entregas para aquela área frequentemente. A situação habitacional da minha cidade era estranha. Algumas quadras possuíam fileiras de casas e barracos espaçados muito longe uns dos outros. Já outras quadras eram completamente desabitadas, sem nenhuma casa. Isso resultava em menos entregas para mim, já que as casas ficavam tão longe umas das outras, que cada entrega demorava mais do que o normal. As entregas do dia eram marcadas no mapa, de forma que eu sempre pudesse pegar a rota mais estratégica, em vez de ficar fazendo as entregas em uma ordem aleatória. Depois de várias e várias horas de entrega naquele dia, entregando pacotes através de 3 cidades pequenas diferentes, eu comecei a adentrar uma rua que ficava